Mateus, o capítulo é o 16, o versículo é o 13, tá bom? E esse texto é conhecido por ser aí uma parte da fala de Pedro, onde ele confessa e fala acerca de Cristo e nos dá essa visão de que Cristo, ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Tá bom? Mateus 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. É interessante observar a dinâmica que envolvia sempre a vida dos discípulos com a vida de Jesus. Hoje, quando nós observamos nossas redes sociais, e nós temos lá a opção de seguir, acompanhar alguém, e também de sermos acompanhados, nada mais é do que um retrato mais avançado e tecnológico daquilo que acontecia nos dias bíblicos, aonde pessoas escolhiam e tomavam decisões de seguir pessoas e lideranças que eram admiradas aos seus olhos. Podemos entender algo que nos dias de Jesus haviam lideranças expoentes, haviam lideranças que chamavam a atenção. Havia uma determinada seita chamada a seita dos fariseus, aonde esse grupo, eles eram um grupo que envolviam religiosidade, cumprimento de ritos, observação de leis, e que dentro dessa seita haviam pessoas com conhecimento, e que certamente se destacavam frente a outras, eram admiradas e seguidas. Bem certo é que muitos fariseus tomavam a decisão de adentrar a esse grupo, não por uma identificação tão somente ideológica, mas havia identificações pessoais. Quando nós observamos outros grupos expoentes do dia de Jesus, por exemplo, nós vemos um povo, uma etnia, um grupo, chamado ali dos samaritanos. Um grupo que tinha um olhar um tanto atravessado por outros povos, em especial pelos judeus. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram uma linhagem a qual se misturou, que vinha aí da etnia judaica, houve uma mistura, perdeu-se aquela identidade predominantemente judaica, e pessoas olhavam para esse grupo e falavam: não, eles são o grupo de segunda classe, de terceira classe. É como se falássemos assim, é carne de segunda. Mas, quando nós observamos a realidade dos samaritanos, na realidade do contexto deles, haviam ali expressões que eram expressões positivas, de cuidado, de família, e que certamente haviam pessoas que observavam aquele grupo e o seguiam. Assim também é com os discípulos de Jesus Cristo. Nós vemos que os discípulos de Jesus Cristo, eles são advindos tanto do judaísmo, como também dessa raiz mais dos gentios, e eles olham para Jesus, eles olham para a mensagem de Jesus, eles idealizam ali aquilo que Jesus está ensinando, e eles falam: é esse que eu vou seguir, é esse que eu vou acompanhar.
Eu fico pensando, se Jesus ele vivesse nos nossos dias atuais, como que seria aí as redes sociais de Jesus, né? Como que seria as curtidas ao ele pronunciar ali, dizendo palavras que para alguns são duras: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, raça de víboras, que não compreendem a mensagem, vocês me honram com os lábios, mas não me honram com o coração. Eu acredito que não seria uma rede social muito curtida, não. Mas, por outro lado, a gente nota que Jesus, ele, nos dias atuais dele, ele não somente mostrava esse lado, que era o lado que era exigido por conta da dureza do coração, mas ele também era aquele abraço caloroso que acolhia pessoas que estavam à margem da sociedade. Eu acredito que ali isso era muito bem visto aos olhos de muitos que estavam ali. Jesus, ele era aquele que multiplicava pães e peixes, sanando a fome física e a fome espiritual. Jesus é aquele que, diante de uma sepultura, ele disse: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu vivo para fora. Então, por esses aspectos, nós podemos dizer que se Jesus estivesse nos nossos dias e somente esse lado fosse apresentado, a realidade poderia ser outra, poderia ser não de poucos seguidores, mas de muitos seguidores e de muitas curtidas ali no perfil de Jesus. E isso, quando é dito, e nós fazemos essa analogia, me chama muita atenção e gera uma certa inquietação no meu coração. Porque quando nós observamos, às vezes, as mídias dos nossos dias e vemos pessoas que nós acompanhamos nessas mídias e pessoas que nos acompanham, aquilo, na verdade, nada mais passa do que uma bolha, do que uma área que é produzida por nossa imaginação, por nossas afetividades, porque, às vezes, aqueles que estão lá como seus amigos, eles nunca sentaram à mesa com você para tomar um café. Talvez aqueles que você segue como uma resposta de atenção e de conteúdo que eles oferecem, talvez você nunca apertou a mão daquela pessoa, talvez você nunca olhou olhos nos olhos daquelas pessoas. Então, o que me traz essa certa inquietação é essa possibilidade de estarmos, às vezes, seguindo alguém, porém, no fundo, há um vazio que mostra que estamos seguindo de uma forma ali, talvez, que apresente esse nosso lado de necessidades e tudo mais, porém, é um seguir que é meio fake, meio falso. Estamos seguindo, mas não estamos seguindo de fato. É algo que podemos imaginar. Assim como nos dias de Jesus, a multidão seguia Jesus, a multidão acompanhava Jesus. Olha só, o Google está falando aqui. A multidão acompanhava Jesus. A multidão, eles estavam ali sendo alvo dos milagres de Jesus, mas nem todos que estavam ali, de fato, eram seguidores de Jesus. Então, nesse sentido, é o que eu quero mostrar. Às vezes nós podemos estar acompanhando pessoas, mas não somos seguidores fiéis. E olhando para a pessoa de Jesus, isso me chama muita atenção, porque tanto nos dias de Jesus como nos dias atuais, existem muitos que dizem da seguinte forma: não, Jesus, ele é bacana, Jesus é legal, Jesus, ele é meu amigo, Jesus, ele é o exemplo maior. São pessoas que admiram Jesus, mas que não seguem Jesus com toda a intencionalidade da vida, com toda a integridade da vida. Seguem de longe, observam de longe. Dizem: olha, eu sou de Jesus também, mas está longe, distante de Jesus. E isso certamente me traz uma inquietação, porque essa realidade que era dos dias passados também é presente nos dias atuais. E nós corremos um sério risco. E esse sério risco qual é? De nos dizermos filhos de Deus, de nos dizermos seguidores de Jesus, mas nós estamos
à margem da estrada de Jesus. Nós não estamos, de fato, na estrada onde Jesus está. Nós estamos na margem dessa estrada. Nós estamos observando de longe. É como aquela realidade do próprio apóstolo Pedro, que quando Jesus está sendo encaminhado ali para os julgamentos que antecederam ali a sua crucificação, Pedro ele vai de longe, observando. E ele entra naquele local onde Jesus estava ali, e pessoas perguntam, você é um deles? Ele fala, não, não sou. Você fala como ele? Não, não falo. Você se veste como os deles? Não, não me visto. Então, essa realidade é um cuidado que nós precisamos tomar. O cuidado de não simplesmente dizermos com os nossos lábios que nós somos seguidores de Jesus, mas nos encontramos à margem do caminho aonde Jesus está. Eu espero que vocês me entendam nessa analogia. Porém, o texto bíblico, ele nos mostra que, nesse momento em que Jesus ele faz uma pergunta a Pedro, ele pergunta justamente, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? De outras palavras, quem dizem os homens ser Jesus? O que as pessoas estão dizendo acerca de Jesus? O que as pessoas estão dizendo acerca da minha pessoa como Cristo encarnado que está entre vocês? E aí os discípulos eles respondem, uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você, Jesus, é Elias. Outros dizem que você é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Veja que, nessa resposta que é dada, a multidão que aglomerava Jesus, e que estava em volta de Jesus, apertando Jesus, muitos sequer sabiam quem de fato era Jesus. Alguns estavam ali porque pensavam, ele é João Batista. E João Batista, a palavra de Deus nos mostra que ele teve um ministério assim especial aos olhos de Deus. Ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus, ele foi aquele que deflagrou uma realidade de mentira que era existente, ele foi aquele que preparou os discípulos para a chegada de Jesus, ele foi aquele que disse, olha, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua, ele foi aquele discípulo, aquele servo admirável e que é um bom exemplo a ser colocado neste momento, aonde pessoas não sabem quem é o mestre. Porém, Jesus, ele não era João Batista. Jesus, ele não era e carregava a missão de João Batista. Havia uma missão maior dentro dele. Havia algo que o movia, que o compelia e que o direcionava até a cruz, que era maior do que aquilo que João Batista fez, foi e viveu. Apesar de João Batista, ele ter ali o seu fim de uma forma trágica, morrer ali por conta da verdade, mas em paz com isso, Jesus, ele não se resumia à figura de João Batista. Isso nos mostra que, diante da multidão, alguns pensavam a quem fazer a ligação acerca daquela pessoa, daquele homem que se chamava Jesus. E alguns falavam, é João Batista. Outros observavam e falavam, é Elias. Elias foi um dos profetas do Antigo Testamento, dos personagens do Antigo Testamento, que foi usado extraordinariamente por Deus, orou ao Senhor para que não chovesse, e não choveu, diante da sua oração, ali o sol parou, diante das suas atitudes, mentiras e problemas foram deflagrados ali nos dias de Elias, alguém admirável aos olhos daquela multidão. Porém, Jesus também não era esse. Jesus não se restringia à figura de Elias. Ainda assim, Elias tendo um papel fundamental na história de Israel, ainda assim Elias tendo um papel fundamental nessa comunicação direta com Deus. Imagina, meus irmãos, nós hoje entendemos perfeitamente e temos a ciência de que nossas orações, elas são respondidas. Nós entendemos isso. Nós vemos as respostas que Deus nos dá. Agora imagine só um profeta orando a Deus e pedindo para que não chova, e não chove. Ele pede a Deus ali para que o tempo ele
fique no modo ali de pausa, e o tempo pausa, né? A rotação do globo, ele para. Meus irmãos, não é para qualquer um. A gente não tem relato de mais ninguém fazendo isso nas Sagradas Escrituras. Então pensa na cabeça daqueles homens, falando, quem é esse que está no meio da multidão, fazendo milagres, curando pessoas, transformando pão, multiplicando pão, transformando água em vinho, dando vida a mortos? Esse é Elias. Uma boa referência, porém não era a referência correta. Nisso nos mostra que aquela multidão que seguia Jesus, poucos de fato entendiam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poucos o seguiam nessa certeza de que ele era o enviado de Deus que veio para pagar o preço dos pecados da humanidade. A multidão que o cercava ainda tinha na mente e no coração uma determinada confusão que fazia com que, quando eles fizessem a referência de quem era Jesus, uns lembrassem de João, outros lembrassem de Elias. E isso se assemelha muito ao que nós estamos vivendo hoje. Hoje, para qualquer um que você chegar aí fora e perguntar, você ama Jesus? Sim, eu amo a Jesus. Você tem Jesus como seu amigo? Sim, eu tenho Jesus como meu amigo. Você acredita que Jesus é Deus? Sim, eu acredito que Jesus é Deus. Porém, fala tudo isso estando às margens do caminho que Jesus está. É como se nós colocássemos esse exemplo em alguns exemplos da vida, tipo assim, você crê que esse remédio pode melhorar a sua dor de cabeça? Sim, eu creio. Você crê que o laboratório que produziu esse remédio é confiável? Sim, eu acredito. Você acredita que esse remédio pode ajudar você nesse momento de dor? Sim, eu entendo isso. Mas por que você não toma o remédio? Não, eu prefiro não tomar. Você está à margem do que aquele remédio pode lhe oferecer. Então, hoje nós vemos uma multidão de pessoas que dizem conhecer Jesus, porém que não vivem Jesus. Uma multidão de pessoas que dizem ouvir e cantar acerca de Jesus. Hoje as músicas, elas falam de Jesus. Hoje tem todos os ritmos falando de Jesus. Há o gospel, que nós já entendemos, há o sertanejo, que fala de Jesus, há o pagodeiro, que fala de Jesus, há o rock and roll, que fala de Jesus. Todos os ritmos têm músicas que falam acerca de Jesus, mas a pergunta é, quantos de fato têm vivido a realidade de Jesus? E essa verdade é uma verdade que transforma, é uma verdade que modela, é uma verdade que nos reorganiza e nos coloca no caminho. Nos tira desse caminho da margem e nos coloca no caminho. É como aquela realidade de pessoas que estão no começo ali, aprendendo a dirigir. Vira e mexe, você se perde um pouquinho e você vai para a pista ao lado. E logo você entende, eu preciso voltar para a minha pista. E alguns que simplesmente dizem com os lábios, estão falando com os lábios, Jesus, 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 estão justamente na contramão, mas ainda não puderam mudar, não quiseram mudar para o caminho que é o caminho onde Jesus está. Entenda que sinônimo de multidão não é sinônimo de transformações, assim, não é sinônimo de grandes avivamentos. A gente precisa entender que grandes mudanças acontecem quando nós nos encontramos de fato com o Cristo, que é o Cristo vivo, que é o Cristo ressurreto. Nós temos que tomar esse cuidado, porque por vezes nós podemos ser esses, que quando nós somos questionados, perguntam quem é Jesus? Jesus é um bom homem. Jesus é um profeta do Antigo Testamento. Jesus é aquele que está nas Sagradas Escrituras. Mas eu acredito que a resposta que foi a mais contundente é a resposta dada por Pedro, aonde ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que aqui não há nenhum tipo
de dúvida, não há nenhum tipo de alusão a algum outro personagem. Pedro, ele acerta ali no alvo, ele vai de forma direcionada e mostrando: tu és o Cristo, aquele que veio para pagar o preço pelos pecados, aquele que veio para promover transformações, aquele que veio para fazer milagres, aquele que está entre nós. E não somente isso, é o Filho do Deus vivo, é aquele a quem o Pai enviou, é aquele a quem o Pai encaminhou. Veja que essa resposta, ela é muito mais assertiva, contundente, transformadora do que a resposta anterior, aonde havia dúvida, questionamentos, medos, interrogações. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, eu acredito que o nosso encontro precisa ser não com os modelos que são apresentados de Cristo na história. Nós precisamos ter um encontro pessoal, vivo, real, com Cristo, que é o Deus vivo, com Cristo, que é o Filho do Deus vivo, com o Cristo que veio a esse mundo, morreu por nós, se entregou por nós, a fim de que tivéssemos vida. Ele veio, meus amados, para nos dar vida em abundância. No capítulo anterior, do capítulo 16, no capítulo 15, Jesus, quando ele fala ali dos fariseus, ele fala acerca das tradições que eles tinham, e tinham aquilo como algo inegociável. Jesus, ele diz no capítulo 15, versículo 8, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Jesus, ele não quer pessoas que conheçam ali somente a sua configuração, o nome, a data, aonde ele esteve. Jesus quer pessoas que o reconheçam com o coração. Não é um reconhecimento teórico, não é um reconhecimento tão somente intelectual, não é um reconhecimento tão somente visual. Jesus espera que haja pessoas que o busquem com o coração, e com esse coração totalmente cheio, contrito, quebrantado, que vive a verdade que vem dele. Diante de uma multidão que o seguia, nós vemos que aqueles que o acompanhavam por conta do pão que era multiplicado, logo depois daquele evento, muitos se dispersaram. Diante de uma multidão que o acompanhava pelos milagres que ele fazia, após os milagres realizados, muitos iam embora. E lembramos, inclusive, dos 10 leprosos, a qual o Senhor, ele dá a cura a eles, e somente um vem para falar com Jesus, os outros 9 vão embora. Lembrando que no momento em que Jesus, ele estava ali, diante de um julgamento que o levaria à cruz, muitos, após aquele julgamento, sem reconhecer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, continuaram sem esperança e foram embora pelos seus caminhos. A multidão que o seguia, bem certo é, muitos somente o conheciam de ouvidos, muitos somente falavam dele pelos lábios, mas não era algo vindo do coração, do coração. E quando eu falo acerca da preocupação que me alcança, é justamente essa preocupação de não sermos mais um da multidão que está caminhando às margens do caminho aonde Jesus está. É como se Jesus, ele estivesse numa via expressa, e ele está ali com um carro aonde ele fala: entra dentro do carro, eu quero levar você. Mas nós continuamos naquela viazinha ali próximo da via expressa, e nós continuamos caminhando com os nossos sapatos batidos, com dores, de formas limitadas. Mas nós falamos: eu conheço o Cristo. Nós estamos ao lado, distante, e nós falamos: eu conheço o Cristo, eu vi ele passar por aqui. Sendo que ele nos chama
para estar dentro do carro com Ele e sermos simplesmente conduzidos por Ele, pelo caminho que Ele quer nos levar. Aqui nós podemos observar que da multidão que seguia Jesus, nem todos conheciam quem de fato era Jesus. Alguns o viam como um fornecedor de pães, outros o viam como um fornecedor de peixes, outros o viam como um médico que tinha algumas especializações e curava. Mas Cristo, Ele não somente se apresentava como alguns olhos podiam perceber. Cristo, Ele não era apenas um médico qualquer. Cristo, Ele era o médico dos médicos. Cristo, Ele não era apenas um líder. Ele era o líder em excelência, aonde nele não foi encontrado nenhum pecado, nenhum erro, nada que pudesse desaboná-lo. Cristo, Ele não era somente aquele que produzia a multiplicação do vinho numa festa que, consequentemente, geraria um pouco mais de alegria na festa. Cristo é aquele que vem como a alegria plena e completa que adentra o coração e aonde Ele chega, tudo novo se faz. Meus irmãos, precisamos fazer essa autoavaliação, para não sermos como esses que estavam entre a multidão sem conhecer de fato quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, Ele não nos criou e Ele não enviou Jesus para que o nosso diálogo fosse assim, aonde nós nos encontramos de um modo paralelo ao lado de Jesus e nós dialogamos por cima do muro, assim como vizinhos fazem. O Senhor, Ele derrubou os muros, Ele quebrou as barreiras, a cortina e o véu que nos separava foi rompida, para que nós pudéssemos vê-lo como Ele é, para que nós pudéssemos entender, sem sombra de dúvidas, que a nossa vida está entregue nas mãos do Cristo, que é o Filho do Deus vivo, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, aquele que olha para nós antes mesmo de outros olharem, aquele que nos dá vida abundante, nos dá salvação, nos molda em meio à caminhada, e que nos coloca diante de uma realidade a qual de modo algum nós conseguiríamos, que é a realidade de vivermos com Ele, dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, sendo conhecidos como filhos também do seu Pai, estando à mesa com Ele e vivendo tudo aquilo que Ele nos dá a possibilidade de viver. Nós somos chamados para vivermos como filhos e não como aqueles que estão na multidão. Nós somos chamados para vivermos os milagres e não as possibilidades e as sortes que alguns lançam. Nós somos chamados, meus amados, para sermos esse a quem Cristo nos conhece pelo nome, e nós o conhecemos também. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o pastor conhece ali os gemidos e os grunhidos do seu rebanho. Com isso, eu acredito que o convite que a nós fica é cada vez mais nos debruçarmos sobre esse Cristo que se inclina para nós e diz: filho meu, eu te amo. É nós nos entregarmos, nos lançarmos. Assim como um filho que ama o seu pai, ele não mede esforços para se lançar da onde for para os braços do seu pai, nós somos chamados e convidados a nos lançarmos no braço desse Senhor, no braço do Cristo vivo, nos braços desse Pai que ama. Porque assim como Pedro, ele respondeu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquilo que era até então encoberto para muitos, para nós não é mais. Nós temos diante de nós a palavra de Deus, que revela a nós, com toda a clareza, que Cristo
é o Filho do Deus vivo, que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso amigo, que Cristo é o nosso médico dos médicos, que Cristo é o nosso advogado fiel, que Cristo, Ele é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, Ele é a cédula que fez com que toda a dívida que estava sobre nós fosse anulada. Cristo é esse que nos acolhe enquanto choramos. Cristo é esse que celebra conosco enquanto nós vivemos os milagres da vida. Ele é aquele que está diante do momento em que a vida é gerada, mas Ele é aquele que está no momento da dor e do luto também, e nos recebe no seu lar, dizendo: filho bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Entra na casa que lhe foi preparada. Entra nessa casa que está adornada, está limpa, está arrumada para você. Entra nessa casa a qual o meu Pai providenciou para você. Jesus, ele diz assim para os discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. Dizendo: olha, há lugar para todos. A todos aqueles que me reconhecem, não como a multidão reconhece, dizendo: ele pode ser um dos profetas, ele pode ser João Batista, ele pode ser Elias, ele pode ser Jeremias, mas para aqueles que o reconhecem como Jesus, o Cristo, que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Aquele a quem a cruz não conteve, a sepultura não conteve, os algozes não conteram, a morte não conteve, ele ressuscitou, ele ressurgiu, se apresentou como um cordeiro, ressurgiu como um leão, se apresentou como servo sofredor e ressurgiu como rei. Ele é esse, meus amados irmãos, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, não há por que termos dúvida, não há por que sermos aqueles que querem estar entre a multidão. Eu não quero estar entre a multidão, eu quero estar entre esses que são os redimidos, escolhidos, salvos pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não são vistos como pessoas que estão entre outros, mas aqueles que são vistos como filhos amados, filhos do Deus vivo. Assim como Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós somos salvos por esse Jesus, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, e passamos a fazer parte da família deste que é o Criador do universo, o Deus vivo, que tem nas suas mãos a rédea da história e o controle das nossas vidas. Que possamos viver isso com toda certeza, viver isso com toda intensidade. Deus não chamou você para estar entre a multidão, Deus chamou você para estar entre os filhos, entre os amados, entre aqueles que são marcados pelo seu DNA, pelo seu sangue. Que você e eu possamos viver tudo isso, e que diante de perguntas que o mundo venha nos fazer, quem é o Cristo? Quem é esse que você segue? Nós possamos falar com toda a verdade. Nós seguimos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que não haja vergonha dentro do nosso coração, que não haja meias palavras, mas que haja uma proclamação em alto e bom tom. Porque na cruz o Senhor, Ele gritou bem alto. E Ele gritou bem alto dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, está pago, está consumado. Quando Jesus fala aquilo, Ele não está falando somente dos que estavam ali, Ele estava falando daqueles que viriam depois também. Sabendo já que por mais que nós tentássemos acertar o alvo, nós erraríamos. Por mais que nós tentamos ser bons pais, bons esposos, bons filhos, bons funcionários,
nós vamos errar, vamos ter nossas falhas. E Jesus, ele já de antemão, prevendo tudo isso e sabendo disso, ele diz: Pai, perdoa-lhes. O meu sangue é o bastante. O meu sangue é a cédula que paga a dívida de todos eles. Agora, não são mais pessoas da multidão, são filhos amados do Senhor. Você é um filho amado do Senhor? Você já entregou sua vida a Jesus? Eu acredito que nesta noite há essa oportunidade da gente consagrar nossa vida, reavaliar nossa história e pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero ser esse que está na multidão, que tem dúvidas, que está na margem da estrada, enquanto o Senhor está na estrada. Nós queremos estar no mesmo caminho que o Senhor. Nós queremos pisar nas mesmas pisadas do Senhor. Nós queremos viver os milagres do Senhor. Nós não queremos viver somente com os respingos desse milagre. Nós queremos ser esse milagre, viver esse milagre, para a honra e para a glória do Senhor. Então eu convido você nesse momento a orar junto comigo. Eu convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, e nós vamos orar nesse momento. E a primeira pergunta que eu faço a você nessa noite é: você é aquele que talvez ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus e você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Talvez você já ouviu acerca de Jesus, talvez você já estudou acerca de Jesus, mas você ainda não entregou sua vida a Ele. Talvez você está à margem ainda. Talvez você está vislumbrando e vendo: olha que bacana, Jesus é bom, mas você ainda não está vivendo tudo aquilo que Ele tem para você. Eu quero convidar você nessa noite a entregar sua vida a Ele. E se porventura você está aqui com a gente nessa noite, e nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, dizendo: Cristo é o Filho do Deus vivo para mim, eu quero convidar você a só fazer um gesto com a sua mão: pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Alguém assim entre nós? Amém, amém, amém. Jesus está vendo o teu coração, Jesus está vendo a tua história, Jesus está vendo a sua decisão nessa noite. É sair das margens e ir para o centro, ir para o caminho aonde Jesus está. Amém. Pastor, ora por mim, eu quero estar nesse caminho, eu quero viver com intensidade tudo isso. A palavra de Deus falou ao seu coração nesta noite, e você que já é salvo, já entregou sua vida a Jesus, você quer saber mais, você quer consagrar-se mais, você quer viver mais isso, pastor, ora por mim, eu consagro minha vida ao Senhor, a palavra falou ao meu coração, e eu estou aqui orando, ora por mim também. Essa é a sua oração? Faz um gesto com sua mão aí. Amém, 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 louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse momento então, e você aí no seu lugar mesmo, ora ao Senhor, e pede ao Senhor da graça, da misericórdia. Sai das margens, sai do campo da interrogação, sai do campo da dúvida, e vai para o campo da certeza, vai para o caminho onde Jesus está, pisa nos passos onde Jesus pisou, viva com intensidade o milagre, e esse milagre é o milagre que é ter Jesus na nossa vida. Ele é quem faz o milagre em nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado pela vida dos irmãos que nesta noite levantaram suas mãos dizendo: olha, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero sair das margens, eu quero ir para o caminho aonde Ele está. Talvez até aqui eu admirava, eu era um admirador de Jesus, eu era alguém que acompanhava Jesus, mas não era um seguidor de fato. E nesta noite nós louvamos a Deus porque pessoas estão entregando suas vidas ao Senhor, que os nomes deles estejam escritos no livro da vida do Senhor e que eles possam viver com alegria, intensidade, transformação, verdade, tudo isso que o Senhor tem a oferecer. Obrigado pela vida dos demais irmãos que de alguma forma tiveram aí ao longo desse tempo decisões que foram tomadas. Cuida deles, ajuda-os, abençoa-os e dá a eles toda a capacidade para que eles possam viver todas as ferramentas, para que eles possam viver com intensidade o cristianismo e o Jesus que é o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo.
nossa gratidão, nossa honra, nosso louvor ao Senhor. E é no nome deste Jesus que vive e reina para todo sempre,